Jeremias capítulo de número 18, bendito seja Deus. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce, e vai até a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então vem a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Curva a tua cabeça mais uma vez e oramos mais um segundinho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Deus de toda a glória, nós estamos diante da tua presença, bendizendo, louvando teu nome, Pai. Nós já temos adorado teu nome com alegria nesta noite, já temos orado, Senhor, e neste momento particularmente haveremos de olhar para a tua palavra. Senhor, desejo nosso coração, como sempre, não é outro, Senhor, senão que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, a fim de que possamos extrair da tua palavra, Senhor, algo que possa enriquecer-nos a nível espiritual, que possa, Deus eterno, nos direcionar pelos caminhos desta vida, à luz da tua vontade revelada por tua palavra. Dá-nos sabedoria e graça, a fim de que a compreendamos, Senhor, e assim, ó Deus, em a compreendendo, possamos aplicá-la, Deus eterno, às nossas próprias vidas, Pai. E assim sermos edificados e crescermos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, pode tomar assento? Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Como costumeiramente, irmãos, eu tenho dito para os irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita com um propósito. Muitas vezes já disse isso, e certamente muitas vezes ainda eu haverei de dizer isso, porque o intento é que de fato isso seja gravado no coração dos irmãos. Deus se preocupou em revelar aquilo que nós encontramos na sua palavra, para que nós, em observando-a, pudéssemos extrair dela algo que venha a ser proveitoso para a nossa vida diária. Nós vivemos ao longo do nosso dia, ao longo de nossa caminhada existencial, muitas situações para as quais nós não temos uma resposta, muitas situações para as quais nós não temos um discernimento frente a elas, que podem nos direcionar, que podem nos conduzir. Mas quando nós buscamos na palavra de Deus, quando nós buscamos naquilo que o Senhor nos tem deixado escrito por sua palavra, revelado por sua palavra, nós vamos perceber que as situações que vivenciamos no tempo presente, em algum momento da história já foram vivenciadas por outras pessoas. E em sendo vivenciada, a Bíblia nos revela como essas pessoas trataram essas situações e como Deus as direcionou frente a tais situações. De tal forma e maneira, irmãos, que a Bíblia é para nós como que um manual de orientação prática. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos descobrir que a palavra do Senhor, ela vai, em sendo observada, nos conduzir ao centro da vontade de Deus. De tal forma e maneira que quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos ter essa consciência. A consciência que a Bíblia é de fato e de verdade a palavra de Deus. E que em sendo examinada e sendo posta em prática, ela vai produzir em nossa vida os efeitos que ela se compromete a produzir aquilo que Deus de fato e de verdade deseja fazer através de nossas vidas e em nossas vidas. Nós temos lido um texto bem conhecido, como disse para os irmãos, e quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós vamos ver que Deus está falando através do ministério profético de Jeremias. Os irmãos que são leitores mais assíduos da Bíblia vão lembrar que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele era um homem muito quebrantado diante de Deus. Era um homem que levava as coisas espirituais muito a sério. E ele tinha recebido da parte de Deus uma comissão. Ele recebeu um chamado. Deus, certa feita, falou com ele e disse que colocaria ele como profeta sobre a nação. Fazendo isso, a Bíblia diz que num primeiro momento Jeremias tentou evitar isso. Jeremias disse: mas Senhor, eu não tenho condições disso, eu não tenho capacidade disso, eu sou um menino, não sei nem falar, como é que eu vou me direcionar a esse povo? Mas o Senhor falou com ele, o encorajou de tal forma que ele aceitou o desafio. Só que o desafio, na verdade, era maior do que ele imaginava, porque muitos outros profetas havia
por este período, que profetizavam para várias nações, ou várias localidades, ou vários reinos, e traziam a palavra do Senhor, e muitas vezes estes que ouviam as palavras proféticas do Senhor, as aceitavam de bom grado e se convertiam. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, de um caso, que é o caso do profeta Jonas. Deus chama Jonas e dá uma ordem para Jonas, para que ele fosse profetizar para a nação de Nínive. A Bíblia diz que no primeiro momento Jonas não achou aquilo muito interessante, porque os ninivitas eram homens perversos, maus, e ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele tentou fugir da presença do Senhor, mas como os irmãos bem conhecem a história, ele acabou na boca do grande peixe, o peixe o engoliu, o Senhor fez com que o peixe largasse ele lá nas praias de Nínive, e aí ele foi e apregou para aquela nação. Durante 3 dias ele simplesmente dizia para o povo ninivita: se vocês não se arrependerem dentro de 3 dias, o Senhor vai subverter toda a nação. A Bíblia diz que a nação ouviu a palavra do profeta, se arrependeu, se colocaram em humilhação diante do Senhor, e o Senhor não destruiu os ninivitas. Mas no caso do profeta Jeremias, a situação era um pouco diferente, irmãos, porque a verdade é que ele estava profetizando para a nação de Israel, mais precisamente para a nação de Judá, para o povo que pertencia àquele grupo de pessoas que era da mesma nação dele. E as mensagens que da parte de Deus ele trazia para estes seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, não eram bem aceitas. Ele profetizava, mas as pessoas não davam crédito à profecia dele. Ele falava, mas as pessoas não davam ouvidos. Ele falava em nome do Senhor e as pessoas simplesmente não faziam caso daquilo que ele falava. Deus, na verdade, já havia avisado ele que assim seria, que ele profetizaria, mas que as pessoas não dariam crédito devido às palavras que ele estava trazendo para aquele povo, para aquelas pessoas que ouviam aquilo da parte do Senhor, que ele proferia quando profecia. A Bíblia diz que muitas vezes Jeremias profetizou para aquele grupo de pessoas e eles não davam crédito para a voz de Jeremias. Chegou um tempo, inclusive, que a Bíblia diz que eles intentavam o mal contra o profeta Jeremias. Eles estavam intentando de alguma forma prejudicá-lo, ou seja, intentando contra a sua própria vida. Agora imagine, irmãos, a situação de um profeta como Jeremias. Alguém que está convicto daquilo que Deus deseja que ele faça. Alguém que tenha a mais plena certeza de que o Senhor o chamou para fazer aquilo. Alguém que cumpre o chamado do Senhor. Alguém que se coloca nas mãos do Senhor e se coloca no centro da vontade do Senhor. Alguém que profetiza em nome do Senhor. Mas que as pessoas simplesmente não dão crédito para aquilo. E não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 5, 10, foi muitas vezes. Jeremias profetizava e os seus não davam ouvidos para ele. Imagina como Jeremias se sentia frente a essa situação. Você falar em nome do Senhor 1 vez, 2 vezes e as pessoas simplesmente não darem crédito. Você diz: olha, sim diz o Senhor, faça isso, 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 e as pessoas simplesmente ignoram aquilo que se diz. Certamente o profeta Jeremias, ele chegou a um tempo que ele já estava desanimado. Quem não desanimaria diante de uma situação dessas? Quem não desanimaria diante de uma situação semelhante a esta? Você profetizar, 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 sabendo que o Senhor deseja falar com uma pessoa, com um grupo de pessoas, e essa pessoa desprezar aquilo que da parte de Deus você fala para ela. Certamente, irmãos, quando seres humanos, todos nós chegaríamos a um tempo, a um momento que nós dobraríamos o nosso joelho e dizer: Senhor, chega. Eu já profetizei não sei quantas vezes para essas pessoas, eles simplesmente não ouvem. Eles simplesmente não estão interessados em ouvir a sua palavra. Eles simplesmente não querem nada com o Senhor. Eu estou perdendo o meu tempo falando para essas pessoas e o Senhor está perdendo o seu tempo falando comigo para falar com eles, porque eles não ouvem. Agora, o que nós vemos, irmãos, a essa altura do ministério de Jeremias, quando Deus fala com ele e dá para ele esta ordem que ele desça a casa do oleiro, certamente ia além de uma profecia que ele haveria de entregar novamente para aquele povo que o cercava, para a nação de Israel ou para a nação de Judá. Na verdade, o intento de Deus, para além de falar com o povo, era falar com o próprio profeta Jeremias. Por isso a Bíblia diz que Deus
se direcionando a Jeremias, diz para ele: Jeremias, te dispõe, te anima, te levanta e vai até a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo lá. Porque é na casa do oleiro que se ouve aquilo que Deus tem para falar. O que Deus tem para falar, normalmente Ele fala na casa do oleiro. Deus normalmente não vai falar pelas esquinas, pelas ruas. Deus normalmente vai falar com os seus filhos na sua casa. Porque a casa de Deus é o lugar onde Deus trata com os seus. A Bíblia diz que Deus chega para Jeremias e diz: vai lá, Jeremias, porque eu desejo falar contigo lá. É lá que tu vai ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz então que Jeremias se dispôs e desceu à casa do oleiro. Quando ele desceu à casa do oleiro, antes de ele ouvir a voz do Senhor, ele teve uma experiência. Ele viu alguma coisa. E o que a Bíblia relata que ele viu foi o oleiro. E o oleiro estava entregue à sua obra. O oleiro estava trabalhando. O oleiro estava produzindo alguma coisa. O oleiro estava criando um vaso. Percebam, irmãos, algumas coisas relevantes e que são interessantes nós observarmos neste texto para que nós venhamos aprender alguma coisa da palavra do Senhor. Primeiro, Jeremias, quando ele chegou na casa do oleiro, ele se deparou primeiramente com o oleiro. E o que chamou a atenção dele foi justamente o fato de o oleiro estar entregue à sua obra. Quando nós pensamos isso, irmãos, e secularizamos a palavra ou trazemos para o tempo presente, a primeira coisa que nós vamos ver revelado aqui é a natureza do oleiro. Em se pensando no oleiro como Deus, porque o próprio Deus mais adiante disse para Jeremias: eu não posso fazer com o povo como fez esse oleiro, assim como esse oleiro fez com esse vaso, eu posso fazer como este oleiro com a nação de Israel. Então o próprio Deus, ele se comparou a este oleiro. E a experiência que Jeremias teve em vendo o oleiro é a experiência que nós deveríamos ter para com Deus. E o que Jeremias percebeu foi que o oleiro estava entregue à sua obra. O oleiro não estava distraído com absolutamente nada, senão com a obra que ele tinha para fazer. O oleiro estava compenetrado no ofício que ali ele estava desenvolvendo. E o que ele estava fazendo? Ele estava moldando um vaso. Ele estava trabalhando um vaso. Ele estava comprometido com aquela obra que ele estava fazendo. Ele estava atento àquele trabalho que ele realizava. O oleiro tinha um propósito. O oleiro tinha um objetivo. Quando nós pensamos nisso, irmãos, e pensamos na natureza do próprio Deus, nós vamos entender que é assim que Deus trata com o ser humano. Quando Deus trata o ser humano, Deus o trata de maneira muito particular. A ação de Deus na vida do ser humano não é uma ação descompromissada. Quando Deus quer tratar com a vida de alguém, Deus o faz de forma muito íntima, de forma muito comprometida. O que o oleiro estava fazendo ele estava trabalhando um barro. Ele pegou o barro, colocou sobre a sua bancada, a Bíblia diz sobre as rodas, e ali ele estava trabalhando aquele barro. O barro, por essência, é algo que não tem valor nenhum. Alguns estudiosos dizem que há 104 tipos de barros, outros dizem 108, mas enfim, há um número muito grande de barro que nós encontramos na natureza. Mas destes, dizem alguns, que só 4 tipos dá para fazer vaso. Este que está sobre a bancada do oleiro não é um barro comum, não é um barro qualquer, mas também não é algo de valor, porque continua sendo barro, continua sendo algo que não tem um grande valor, continua sendo algo que não tem forma, continua sendo algo que não serve para absolutamente nada, senão na mão do oleiro. Mas a Bíblia diz que agora o oleiro está comprometido com a sua obra, e a obra do oleiro é esta, irmãos. Ele quer pegar aquele barro sem valor algum e transformar este barro em alguma coisa, primeiro, que tenha forma, porque o barro por si não tem forma nenhuma. Segundo, ele quer pegar aquele barro que não tinha forma, mas que por o seu toque, por o seu moldar, pode vir a ter alguma forma e fazer com que aquilo que outrora era sem forma, agora passe a ter forma e passe a ter uma utilidade.
Terceiro, ele quer pegar aquele barro que não tinha forma, não tinha utilidade, e quer transformar em alguma coisa que tenha forma, que seja útil e que tenha valor. Este é o objetivo do oleiro. É isto que o oleiro está fazendo. E a Bíblia diz que ele está concentrado nisso. Quando nós pensamos nisso e pensamos no agir de Deus, nós vamos perceber que é a mesma coisa com a vida do ser humano. O objetivo de Deus, quando trata com o ser humano, é justamente pegar um ser humano que à luz da sociedade não tem valor nenhum, que não serve muitas vezes para absolutamente nada, que não tem função nenhuma existencial, que vive por viver, que não faz a diferença em absolutamente nenhum sentido na vida de ninguém, e transformar esta pessoa primeiramente em algo que tenha forma, algo que seja mudado, fazer com que esta pessoa que outrora não tinha serventia nenhuma, não servia para absolutamente nada, agora passe a servir para alguma coisa, para que a vida desta pessoa tenha alguma serventia, ou tenha algum significado, ou tenha algum sentido. E terceiro, para que esta pessoa que outrora não tinha valor nenhum para o mundo, possa agora, em sendo tratado pelo oleiro, ter algum valor. Esta é a obra que o oleiro está fazendo. Este é o trabalho do oleiro. E a Bíblia diz que ele está compenetrado neste trabalho. A Bíblia diz que ele está trabalhando com este barro, e à medida em que ele está trabalhando com este barro, o profeta, observando, ele viu que o vaso que o oleiro estava moldando, em algum momento se desfez na mão do oleiro, perdeu a forma, deixou de ser aquilo que o oleiro projetou. Talvez quando o oleiro tenha sentado ali naquela bancada, ele tenha imaginado e projetado antes: bom, eu vou pegar este barro, e deste barro eu vou fazer um vaso que no futuro será de grande valor. Um vaso que talvez possa ser vendido para uma das famílias nobres da cidade e que tenha um valor muito grande. Mas antes disso acontecer, eu tenho que moldar este barro. E talvez depois de algum tempo ali trabalhando, depois de algum tempo produzindo aquele vaso, o que o profeta percebe é que em algum momento o vaso se estragou na mão do oleiro. Percebam que o profeta diz, ou que a Bíblia revela, é que o vaso se estragou na mão do oleiro, de tal forma que o que nós percebemos é que na mão do oleiro já havia um vaso. Ele não estava pronto ainda, mas já tinha um vaso na mão do oleiro. Só que em algum momento o vaso se estragou na mão dele. A primeira coisa que nós percebemos pela experiência de Jeremias foi que ele percebeu o trabalho do oleiro, ele percebeu o cuidado que o oleiro tinha para realizar sua obra, e agora ele está percebendo a persistência do oleiro. Porque a Bíblia diz que quando o vaso se estragou na mão do oleiro, o oleiro não pegou aquela massa toda e botou fora. A Bíblia diz que o oleiro olhou para aquela massa que está diante dele e fez um outro vaso. O oleiro simplesmente começou a trabalhar novamente aquela massa, e olhou e talvez tenha pensado: bom, o vaso que eu projetei não vai poder ser feito. Aquilo que eu tinha imaginado para este barro não vai poder ser realizado. Mas eu posso fazer deste barro um outro vaso, conforme bem lhe parecia. Quando nós pensamos isso, irmãos, e pensamos nisso no tempo presente, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Deus jamais desiste do ser humano. Nunca Deus vai desistir de ninguém. Enquanto nós estivermos na mão do oleiro, não importa se o vaso está saindo como o oleiro quer ou não está. Enquanto nós estamos na mão do oleiro, ou quando seres humanos estamos na mão de Deus, não importa o que está acontecendo, nós estamos na mão dele. Enquanto nós estivermos na mão dele, pode haver situações na vida que façam com que aquele projeto que Deus havia planejado para nós não se concretize. Mas a Bíblia diz que o oleiro tem poder sobre o barro, e o oleiro pode fazer daquele barro outro vaso. De tal forma, irmãos, que ainda que aquilo
que Deus tenha planejado para com a tua vida não tenha se concretizado, ou sequer em algum dia venha se concretizar, Deus pode mudar o projeto. Deus pode ter te chamado para uma determinada atividade. Deus pode ter te chamado para um determinado fim na sua obra. Deus pode ter te chamado com um determinado propósito. Mas talvez, como aquele barro, você não tenha alcançado ainda a capacidade de se tornar o que Deus projetou para a tua vida. Se assim o for, talvez Deus mude o projeto. Talvez aquilo que Deus projetou no início possa nunca vir a acontecer. Mas uma coisa é certa: algum outro vaso Deus fará. Deus nunca rejeitará o barro. O barro sempre, na mão do oleiro, ele se tornará algum tipo de vaso. Sempre. O oleiro é especialista em barro. O oleiro sempre fará daquele barro algum tipo de vaso. Agora, quando Jeremias percebe isso, ou vê isso, para além de observar o oleiro, ele observa também o barro, porque o barro também está em evidência ali naquela olaria. É o barro que está sendo trabalhado. E quando nós pensamos nisso, irmãos, e pensamos neste barro que está sendo trabalhado para o oleiro, o que nós podemos pensar a princípio é que o barro não precisa fazer absolutamente nada. O barro está na mão do oleiro. O barro está sendo moldado segundo a vontade do oleiro. A única coisa que o barro tem que fazer é não oferecer resistência ao oleiro. Ele tem que ser maleável. Ele tem que se permitir ser moldado pelo oleiro. Mas o barro não precisa fazer absolutamente nada. Não depende do barro ele virar um vaso lindo e maravilhoso. Depende única e exclusivamente do oleiro. O barro, tão somente, ele deve se permitir ser moldado pelo oleiro. O oleiro tem todo o poder sobre a massa, sobre este barro. À medida em que o oleiro vai trabalhando, a única coisa que o barro tem que fazer é permitir que o oleiro trabalhe nele. Agora, a Bíblia diz que casualmente este vaso, ele se desfez na mão do oleiro. Para que o barro viesse a se desfazer, ou o vaso se desfazer na mão do oleiro, só existe 3 possibilidades, irmãos. A primeira delas é que existisse naquela massa alguma impureza. Que existisse no meio daquele barro alguma sujeira, algum pedregulho, alguma coisa que não fazia parte da natureza daquele barro. Se isso acontece na hora em que o vaso é trabalhado, aquela sujeira que existe no barro vai fazer com que deforme-se a massa. A segunda possibilidade é, se aquele barro que ali está posto e está sendo construído e dele sendo feito um vaso, ele estiver muito mole a massa estiver mole demais, estiver macia demais. Se isso acontecer, o que vai acontecer é que ele vai se desmanchar por si só. E a terceira possibilidade para que aquele vaso viesse se desfazer na mão do oleiro é que a massa estivesse seca demais, a massa estivesse dura demais. À medida em que o oleiro fosse trabalhando ela se endurecesse na mão do oleiro e se desfizesse, se quebrasse. Pensando nisso, irmãos, e nos colocando como o próprio Deus disse que a nação de Israel seria assim, o povo de Deus seria assim, na condição daquele barro, o que a Bíblia está ensinando é que para que o oleiro possa trabalhar em nossa vida, nós não devemos oferecer resistência em nível nenhum. Se nós tão somente fizermos isso, o projeto inicial de Deus vai acontecer. Só depende de nós não oferecermos resistência. Como? Primeiro, não tendo nenhuma impureza no meio da massa. Para que o cristão alcance a plenitude da promessa de Deus, ele tem que entender que a vida dele tem que ser diferente. Ele não pode ser como um barro comum. Ele não pode ser como o barro que a gente encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar. A massa para o barro dele deve ser uma massa purificada, sem nenhum tipo de sujeira, sem nada que possa, ao longo do processo, contaminar aquilo que Deus está fazendo. Segundo, a Bíblia diz que o vaso se desfez, e ele poderia se desfazer se ele estivesse mole demais, se a massa fosse mole demais.
Agora, pensando isso a nível humano, ou pensando isso a nível congregacional, ou pensando na vida do ser humano, quando o indivíduo sendo trabalhado por Deus seria uma massa mole demais, quando eu não tenho firmeza, quando eu não tenho convicção, quando eu não tenho certeza, quando eu ando cocheando entre dois pensamentos, quando eu sou uma massa que não é firme, é uma massa que se desmancha por qualquer coisa, uma massa que não tem a consistência necessária, uma massa em que ao toque do oleiro ela acaba se desmanchando. Quando isso acontece, o trabalho do oleiro é prejudicado. Agora, no terceiro caso, quando a massa endurece demais, acontece a mesma coisa. Quando o ser humano se torna duro diante do Senhor, quando ele começa a oferecer resistência ao agir de Deus, quando ele se endurece como aquele barro que talvez possa ter se endurecido na mão do oleiro, fatalmente o projeto do oleiro será prejudicado. De tal forma, irmãos, que o que Jeremias percebe é, primeiro, a ação do oleiro para com o barro. Segundo, a ação do barro para com o oleiro. E a ação do barro para com o oleiro é esta. Guarde isso. O que Deus espera de mim e de você é tão somente que nós não venhamos oferecer resistência à sua vontade. O que Deus espera é que simplesmente nós venhamos nos colocar inteiramente na mão dele e permitir que ele faça, permitir que ele molde, permitir que ele produza aquilo que desde o início ele projetou, ele planejou para a nossa vida. Quando nós fazemos assim, o projeto de Deus sai perfeito. Quando nós não oferecemos resistência, aquilo que Deus deseja fazer para com a nossa vida, acontece segundo Deus planejou. Quando nós oferecemos resistência em algum nível, o projeto de Deus é prejudicado. Mas Deus pode fazer outro vaso. Talvez não seja aquilo que Deus planejou. Talvez o projeto de Deus para mim e para a sua vida fosse que nós viéssemos em algum nível, em algum momento, abalar a cidade de Eldorado do Sul. Talvez Deus, quando levantou você ou a mim, Ele tivesse no coração dele o desejo de fazer um vaso que realmente fizesse a diferença nessa cidade. Não fizesse a diferença a nível estético, ou fizesse a diferença a nível político, não, mas fizesse a diferença por ser um homem ou uma mulher de oração, por ser alguém que tem uma vida pura diante dele, por ser alguém que tem firmeza e convicção de fé, por ser alguém que não se endurece ao toque do oleiro, alguém que não resiste à ação do oleiro. Eu não sei qual é o projeto do Senhor. O que eu sei é que quando o barro resiste ao toque do oleiro, então o projeto que Deus tem para com aquele indivíduo se torna prejudicado. Mas Deus pode fazer outro vaso segundo bem lhe parecer. O terceiro, irmãos, elemento que nós vemos dentro desse contexto são as rodas. Os irmãos percebam que o que a Bíblia está dizendo é que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. À medida em que as rodas iam girando, o oleiro ia trabalhando. Hoje em dia nós temos tudo mecânico e elétrico, é tudo moderno. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo os vasos eram feitos sobre duas rodas. Uma roda pequena em cima onde se colocava a massa e uma roda grande embaixo. Por isso que a Bíblia diz que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Não existe nenhum mecanismo elétrico, mecânico. A roda de cima gira à medida em que o oleiro gira a roda de baixo. Quando o oleiro gira a roda de baixo com um pé, a roda de cima ela gira também. Quando nós pensamos nisto, nós vamos perceber que o oleiro vai moldando este vaso sobre as rodas. As rodas dentro deste contexto seria o próprio mundo, as circunstâncias da vida. Nós somos moldados na mão do oleiro à medida em que nós vivemos experiências nesta vida, à medida em que nós passamos por situações nesta vida, à medida em que nós enfrentamos muitas vezes dificuldades nesta vida. Para alguns, quem sabe, tribulações. Quando nós pensamos nisso, as tribulações da vida, elas fazem mais sentido. Você que tem a sua Bíblia, abre lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número
5, e nós vamos ver o que ali escrito está. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. O apóstolo Paulo, compreendendo que o oleiro vai trabalhando na massa, no barro, a partir das circunstâncias da vida, ele vai escrever para os romanos e dizer: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Percebam que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que as circunstâncias da vida, ainda que tribulações propostas pela vida, elas tenham um fim produtivo na obra que o oleiro está fazendo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós conseguimos ver as circunstâncias da vida com um olhar diferente. Quando nós entendemos isso, faz mais sentido nós pensarmos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Dentro deste contexto, Jeremias percebe isso, que existe ali um oleiro que está compenetrado no seu trabalho. Existe um vaso que está sendo construído, um barro que está sendo trabalhado, e esse barro está sendo trabalhado sobre estas rodas. Agora, Jeremias contempla a última coisa, irmãos, que é de suma importância. As rodas, elas são giradas pelo oleiro. O oleiro é quem coordena o movimento daquelas rodas. Quando nós pensamos isso e pensamos que as rodas são as circunstâncias da vida ou as tribulações que a vida nos propõe, nós temos que ter em mente que o oleiro, neste caso, e Deus no nosso caso, ele está no controle de tudo. A qualquer momento o oleiro poderia parar aquelas rodas. A qualquer momento o oleiro podia baixar o pé e travar a roda e parava todo o processo, no momento em que o oleiro quisesse. Porque toda a produção do vaso está sob o controle do oleiro. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós temos que entender que Deus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Não existe mal que nos aflige que não está debaixo do poder de Deus fazer com que ele cesse a qualquer momento. Não existe circunstância na vida que foge do controle de Deus. Mas eu estou vivenciando uma situação difícil, uma tribulação, uma angústia, uma aflição. Eu estou passando por uma dificuldade que não há soluções humanas. Humanas pode não haver, mas está no controle de Deus. Porque Deus tem o controle de tudo, assim como esse oleiro tinha o controle. Mas então por que Deus permite? Deus permite porque você está sendo moldado. Deus permite porque à medida em que as rodas giram é que o vaso vai tomando forma. Deus permite porque as tribulações propostas pela vida, como disse o apóstolo Paulo, elas vão produzir perseverança. A perseverança vai produzir experiência, a experiência vai produzir esperança. Então, para que eu alcance o objetivo final, que é a esperança, é necessário que eu passe pelas tribulações da vida. Por isso, muitas vezes, nós nos vemos em situações diante das quais nós não compreendemos. E nós oramos a Deus e o Senhor não nos concede a resposta que nós desejamos. Deus não quer parar o processo. Deus não quer que você seja um vaso imperfeito. Deus não quer deixar de moldar a sua vida. Por isso, muitas vezes, é que nós passamos por situações tais que nós não compreendemos e nós buscamos a Deus e a situação persevera e a gente entra em dúvida. Será que Deus não está me ouvindo mais? Será que o Senhor não está apercebido daquilo que eu estou vivenciando? Será que Deus não tem poder para me tirar dessa situação? Por que Deus permite isso ou por que Deus permite aquilo? A resposta Jeremias obteve, irmãos, quando ele desceu na casa do oleiro e ele viu o trabalhar do oleiro. Ele viu que o oleiro tinha o controle de tudo. Ele viu que existia um propósito para tudo. Ele viu que o oleiro poderia a qualquer momento parar todo o processo ou segui-lo. Ele viu que se o vaso se destruísse na mão do oleiro, Deus poderia refazer. Agora, para o profeta que vinha já há algum tempo angustiado, que vinha aflito,
que vinha pensando que não havia esperança para aqueles que de contínuo ouviam a mensagem que ele pregava, isso certamente foi um alento. Deus está falando primeiramente com ele, dizendo: sim, tem esperança sim, continua pregando, continua falando, continua insistindo, porque eu posso pegar esse vaso que está resistindo, ou este barro que está resistindo ao meu toque, e fazer dele alguma coisa boa, alguma coisa que tenha valor, alguma coisa que seja útil, alguma coisa que possa de alguma forma, em algum nível, produzir algo de bom para alguém. Este é o agir de Deus, irmãos. Esta é a vontade de Deus. Este é o plano de Deus. Então, quando nós passamos por situações ou circunstâncias adversas da vida, nós temos que ter esta confiança, nós temos que ter esta convicção. Estou passando por uma situação difícil na vida, mas eu sou barro na mão do oleiro. O oleiro está produzindo alguma coisa, o oleiro está fazendo de mim algum vaso. No final deste processo, quando as rodas pararem de girar, é porque eu já serei um vaso perfeito na mão do oleiro. Eu seria um vaso de valor. Quando cessar as tribulações, quando cessar as angústias, quando cessar as aflições, quando o processo se concluir, é sinal que aquilo que o oleiro propôs fazer da minha vida estará completo. Então, tenha paciência, tenha perseverança, não resista ao toque do oleiro, não apresente resistência ao trabalho do oleiro na sua vida. Permita que o oleiro faça aquilo que ele intentou desde o princípio fazer para com a sua vida, não oferecendo resistência e entendendo que você está sendo trabalhado a partir das circunstâncias da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Jeremias teve uma experiência maravilhosa, irmãos. E a partir da experiência de Jeremias nós aprendemos isso, que o oleiro não desiste nunca de produzir algo maravilhoso com este barro que somos nós e sem valor. Que nós não devemos oferecer resistência ao toque do oleiro. E que no final, aquilo que o oleiro intentou fazer, seja o que for, vai ser algo maravilhoso. Porque o oleiro, ele é um artífice, ele é um especialista nisso. Ele é o indivíduo que sabe fazer aquilo que ele se propõe fazer. O que vai ser, eu não sei. Talvez o propósito de Deus para mim e para a sua vida seja de que nós sejamos um instrumento para anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Talvez Deus queira que você seja um vaso para louvar o seu nome. Glória a Deus. Talvez Deus queira que você seja um vaso de intercessão. Glória a Deus. Talvez Deus deseje que você seja um vaso utilizado para evangelizar. Glória a Deus, eu não sei. O que eu sei é que para que o plano de Deus, o propósito dele se consuma em nossa vida, para que aconteça aquilo que ele deseja, nós não devemos resistir ao toque dele. Que este seja o nosso propósito, nosso intento, e assim certamente o que Deus planeja haverá de concretizar-se.